Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Meu pai estava acompanhado. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela. Há alguns anos atrás, o avô paterno dela se enforcou. Ele se matou enforcado. E quem o encontrou foi o pai dela, que é o filho mais velho. E depois disso, a avó dela continuou trabalhando, mas o pai dela foi quem se tornou arrimo de família, que era o homem mais velho ali da família agora. Mas isso não impediu que o pai dela se formasse em engenharia civil, direito e história. Inclusive, ela diz aqui que fez direito inspirada pelo pai dela e que ainda vai ser juíza. Pois bem, depois da morte do avô dela, a vida seguiu, com muito sacrifício, mas eles levaram em frente. Com os anos, o pai dela prosperou, melhorou de vida, constituiu família e lá estão ela, os irmãos e tudo mais, a mãe, estão muito bem. E o pai dela chegou a ter aspirações políticas em uma cidade vizinha ali, em Lagoa Seca, na Paraíba, e trabalhou para a população ali daquela cidade. Acontece que em uma dessas campanhas políticas ocorreu algo muito estranho. Diz que a cidade é cheia de ladeira, e numa noite qualquer estava acontecendo aí um comício na rua principal da cidade. E por conta dos vários carros e várias pessoas que estavam no local, o pai dela resolveu deixar o carro dele lá na ponta, lá no alto da ladeira. A mãe dela estava no carro, sentada do lado do carona. O pai dela desceu do carro e já ia voltar rapidinho. Ele só ia deixar uns documentos lá com o pessoal do comício. E quando ele saiu do carro, ele deixou o carro engatado ali em primeira e puxou o freio de mão. Isso ele lembrava com certeza. Pois bem, ele saiu do carro e foi com os documentos até a aglomeração de pessoas que estavam lá embaixo da ladeira. Quando de repente, sem razão nenhuma, o carro dele começou a descer ladeira abaixo. Sei lá, a marcha saiu do lugar, o freio de mão desceu, tudo sem a mãe dela mexer. A mãe dela não mexeu em nada. A mãe dela ficou assim desesperada porque ela estava no banco do carona e o carro começou a descer. E ela tentou, assim, desesperada, com a mão apertar o freio do carro, mas ela não conseguia. E o pior, lá embaixo estava cheio de gente. E o carro desceu, atravessou a pista e lá embaixo parou pouco antes de atingir a multidão. Diz que a mãe dela estava até passando mal, um monte de gente correu até o carro, foram lá chamar o pai dela, foi um rebuliço só. Mas graças a Deus ninguém se machucou. Mas foi um baita de um susto. Alguns dias depois, nessa mesma cidade, o pai dela parou em alguns lugares específicos, como em frente à prefeitura, ao lado da igreja católica da cidade e mais alguns lugares ali. E veja bem, o pai dela estava sozinho. Ele saía do carro, entrava nesses lugares, fazia o que tinha que fazer, depois voltava para o carro e seguia seu caminho. Depois de alguns dias, ele voltou a visitar esses mesmos lugares, porque afinal ele tinha negócios a tratar ali nesses lugares. E é agora que a coisa fica mais estranha ainda. 3 pessoas distintas que não se conheciam, em lugares diferentes, fizeram a mesma pergunta para o pai dela. Dr. Walter, quem era aquele homem que estava com o senhor? E nas 3 oportunidades o pai dela questionou. Homem? Que homem? E as pessoas rebatiam. Sim, aquele que estava de calça jeans, sobretudo e chapéu, que saiu do banco do carona e ficou encostado no capô do carro. O pai dela disse que não disse nada, disfarçou, mas chegando em casa contou isso para a família dele, né? Para a esposa, para ela, a filha e tal. Acontece que o pai dela estava sozinho no carro, mas várias pessoas viram um outro homem com ele. Inclusive, esse homem era até parecido com ele, mas usava chapéu e sobretudo, e usava também uma calça jeans boca de sino. E era esse homem que estava acompanhando o pai dela no carro dele. O pai dela acredita que esse homem era o pai dele. E que, de certa forma, no dia daquele comício que o carro desceu ladeira abaixo, o pai dele estava lá e deu um jeitinho de parar o carro antes que o carro atingisse e machucasse alguém. Mas ela não sabe quem de fato ou o que de fato era aquele homem. Ela diz aqui que o avô dela se matou aos 37 anos, era extremamente jovem. E os relatos das pessoas que disseram ver esse homem ao lado do pai dela batiam com a descrição do avô dela. Então será que o avô dela tá ali ainda junto com o pai, protegendo de algumas coisas
o acompanha ainda? Ou então, quem é esse homem que acompanha o pai dela no carro? Afinal, 3 pessoas diferentes que não se conheciam indagaram ele a respeito desse homem que o acompanhava no carro, sendo que não havia ninguém. E as descrições batem com as descrições do avô. Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!